Então, lá no livro temos uma questão como essa daqui, né? Essa é a questão que a gente trabalhou no exercício de partições, que é para encontrar a razão entre o número de apontadores e o de borrachas. Na prova, tem uma questão bem parecida com essa. E aí, como é que vocês vão proceder? Vocês vão, pessoal, fazer o quê? Se a razão é de apontadores para borrachas, então você vai colocar o número de apontadores primeiro, que quantos temos ao todo? 8. 8. Então a razão é 8, aí 2 pontinhos, está para. Agora a quantidade 9. de borrachas, que são o quê? 9. Então, 8 está para 9. Eu posso colocar assim, eu posso colocar em forma de fração também, como eu expliquei nas aulas anteriores. Eu tenho essa representação e eu tenho uma representação também através de fração. O 8 viria no numerador e o 9 no denominador. Tranquilo, pessoal? Agora, se te fizesse uma pergunta, escreva a razão entre apontadores, aí está falando aqui, ó, apontadores primeiro e o total de objetos. Aí você teria que fazer o quê? Bora lá. Razão entre o número de apontadores para total de objetos. Aí você colocaria apontadores, como ele informou primeiro, você colocaria o 8 primeiro. Para total de objetos. Aí o total de objetos inclui apontadores mais borrachas. Apontadores mais borrachas, 9 mais 8, dá o quê? 17. 8 para 17. Tranquilo, gente? Olha aí essa questão, ó. Em um zoológico, há 192 animais. Nós já fizemos ela também. Eu estou colocando porque o que tem na prova é bem parecido, tá? Então, em um zoológico, há 192 animais herbívoros. A gente resolveu até ao vivo no Zoom essa daqui, ó. Herbívoros que estão numa razão de 3 para 4. Aí ele encerra aqui, ó, para os carnívoros. Aí o que ele quer dizer com isso? Que os herbívoros estão relacionados com esse número 3, ó. Isso aqui é herbívoros. E esse 4 são o quê? Carnívoros. Qual o total de animais carnívoros e herbívoros juntos? Aí, pessoal, observa uma coisa. Ele quer saber o total de animais. Quando ele quer, ó, saber o total de animais, aí o que você vai ter que fazer, ó? Você vai ter que trabalhar da seguinte forma, ó. Você já identificou que esses 192 animais, né, tá relacionado ao 3, ok? E que esse 4 da sua razão, né, ou seja, da sua partição, o 4 está relacionado aos carnívoros. Então, assim, ele oferece o total em relação à razão, que é o 3, mas não oferece o de carnívoros em relação a 4. Então, como é que você vai fazer assim? Quando oferece o total de animais, nesse caso, né, em relação a esse 3 da sua razão, então você vai pegar os 192 Dividir por 3. e vai fazer o quê? Dividir por 3. Isso. Aí, pessoal, 19 dividido para 3 vai dar quanto? 6. 6 vezes 3, que é igual a 18. Para 19, sobra 1. Desce o 2. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 3, 12 para 12. Nada. Então, deu quanto, pessoal? 64. Aí, o que você vai fazer agora para achar os carnívoros, né? Você já dividiu 192 por 3, que deu o 64. Então, você vai pegar agora esse 64... E diminuir por 192. Não, você vai achar os carnívoros. Vai multiplicar 64
ou pelo total que você tem na sua partição, que seria 7, ó, você tem 4, por exemplo, de cada 4 animais carnívoros, 3 são herbívoros. Então, ou você acha os carnívoros e faz a soma, ou então você multiplica pelo total que você tem na sua partição. E a razão aí, né? A razão 3 para 4, você pode entender ela que a cada 4 animais carnívoros, 3 são herbívoros. Então, você tem um grupo de 7 animais. Então, no grupo de 7 animais, 3 são herbívoros e 4 são carnívoros. Aí você pega agora o 64 e multiplica por 7. Aí você encontra já o total. Se você quiser achar os carnívoros, aí você apenas multiplica 64 pela parte que representa carnívoros, que é o 4. Aí você faz 64 vezes 4 dá 256. Como ele quer o total de animais, como ele quer o total de animais, você tem aí, vai pegar o 256 e somar com 64. 256 mais 64, aí você vai encontrar aí, ó, quer dizer, 256 mais 192, 192 que são herbívoros. 448. Então, o total é igual De tudo. 448. Aí, gente, o que você pode fazer para achar direto esse 448, já que ele não te pediu os carnívoros? Você pegaria, quando você fez a divisão dos 192 por 3, você achou 64. Você faria 64 multiplicado Vezes 7. vezes 7, que é o total que você tem aí na sua partição. Ou seja, 4 mais aquele 3. Então, daria 7. Aí você multiplica 64 vezes 7, que você já acha que esse 448. Beleza? Beleza. Aqui, pessoal, nós temos uma balança. Eu tenho ali a caixa X, junto com um peso de 500 gramas, equilibra outro peso de 500 gramas e um de 100 gramas. Pessoal, essa aqui está super fácil. Como que você faria? De cara, você eliminaria 500 gramas do primeiro prato e 500 gramas do segundo prato. Você continua com a sua balança em equilíbrio, retirando esse peso de 500 do primeiro prato, esse peso de 500 no segundo prato. Lembra da propriedade da igualdade. Se você soma o mesmo valor nos dois pratos, ou se você diminui o mesmo valor nos dois pratos, você continua com o equilíbrio. A gente comentou sobre isso. Então, o que acontece? Retirei um peso de 500 e retirei um peso de 500 do prato 2. Mantive o equilíbrio. Aí eu tenho uma caixa X, está equilibrando 100 gramas. Eu achei o peso da minha caixa. Então, o peso dela é... Pessoal, ó, Cauã França, por favor. O peso dela vai ser igual a quanto aqui, ó? 100 gramas. Gramas. Ó. Tranquilo aí, ó. Achei o peso dessa caixa aí. Ô, tio. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer, ó? Sim, alguém ia falar alguma coisa? Eu. Diga. Ô, tio, e se fosse um número diferente, como que a gente ia saber? Como assim um número diferente? Tipo, num lá tá 100 gramas. Aí Ah. vai lá e outro tá mais 500. Aí vai estar 1 quilo em um lado e 600 em outro. Não, eu estou entendendo o que você quer dizer. Vamos fazer uma substituição aqui, ó. Vamos imaginar aqui, deixa eu apagar aqui tudo, ó. Vamos imaginar aqui que nesse peso aqui, ó, de 500, fosse um 800.
Ó. Aqui fosse 800, aqui 500 e aqui eu vou colocar aqui 300. Deixa eu ver se eu vou manter o equilíbrio. Olha, eu vou colocar aqui mais um peso de... Vou botar 200 aqui, ó. Sei lá, vai. Colocar 200 aqui, então eu já tenho ali mais outro aqui de 100. Para manter o equilíbrio. Aqui tem 100 esse aqui. Aí o que que acontece, ó? Aí você fica, ué, eu tenho aqui um peso de 800 gramas, eu tenho aqui um peso de 500 e um de 200. Aí o que que você faria, ó? 500, 600, 700. Ah, tá. Eu vou colocar aqui outro de 200, ó. 2 de 200. Aí você faria, para você ou aumentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa mantendo o equilíbrio, o que que você poderia fazer aqui, ó? Esse peso de 800 gramas, você pode diminuir dele 300 gramas, ou seja, você pode substituir esse peso de 800 gramas por um peso de 500 e outro de 300. Você pode fazer isso. A propriedade você pode, né, fazer, já que a balança está em equilíbrio, você pode pegar esse peso de 800 gramas, eliminar ele, transformar ele em um de 500 mais outro de 300. Para que fazer isso? Para manter o equilíbrio, você não alterou em nada, sua balança continua em equilíbrio, você apenas retirou um peso de 800 gramas, jogou fora e pegou um de 500 e um de 300. Aí aqui você vem, elimina 500 gramas do segundo prato e elimina esse 500 aqui, ó, que é um peso de 500 do primeiro. Alterou o seu equilíbrio? Não alterou, pessoal. Ok? Não alterou. Aí o que que você faz? Você tem aqui 300 e você tem 2 de 200. E aí? O meu objetivo é manter apenas o que eu quero encontrar o peso, que é a caixa, sozinha no prato. Então eu preciso fazer esse 300 sumir. O que que eu vou fazer? Olho para cá, eu tenho um peso de 200 e outro de 200. Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse peso de 200 por um de 300 e esse de 200 eu vou substituir por um peso De 100. de 100. Alterou meu equilíbrio? Não houve alteração no equilíbrio. Aí agora eu vou tirar 300 gramas do segundo prato e tirar 300 gramas do primeiro prato. Eu obtive o quê, pessoal? A caixa X, que é o peso da caixa, é igual... Aí eu tenho o quê aqui, ó? 100. A 100. 100 gramas. 100 gramas. Viu aí? Agora entendi. Você pode fazer aí troca de peso, acrescentar peso, retirar peso. O importante é você manter a balança em equilíbrio. Agora, pessoal, nós temos o seguinte. Todas as garrafas têm o mesmo peso e cada caixa pesa 2 quilos. Observa que cada caixa são de cores diferentes. Não quer dizer que cada caixa tem, porque são de cores diferentes, que elas têm pesos diferentes. Não, falou aqui que cada caixa pesa 2 quilos. Quanto pesa cada garrafa? Considere que a balança ou que as balanças estão em equilíbrio. Pessoal, olha aí. Primeira coisa, veja bem. O meu objetivo é ter uma caixa, já que ele quer saber o peso das garrafas. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu preciso eliminar essas caixas aí.
Mas aí, pessoal, o que acontece? Eu vou ter que acrescentar um dado aqui. Eu vou ter que acrescentar um dado. Que é o quê? O peso das garrafas. Eu vou colocar o peso das garrafas. Eu vou me lembrar agora aqui. Eu vou ter que me lembrar. Eu vou até pausar aqui para mim poder... Ué, Então, tô pessoal, gravando, olha não. aí. Quantas garrafas nós temos no primeiro prato? Temos 10. Não é assim? 8. Mudou. Garrafas, 10. mais uma caixa Agora. de 2 quilos, mais uma caixa de 2 quilos, equilibram o quê? 3 outras garrafas e aqui 2, 4, 6 quilos. Vou pegar aquela O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos entender o seguinte, cada garrafa ela vai estar em gramas. Então, o ideal é eu fazer o quê? Transformar esse peso das caixas, né, que estão aí em quilos para gramas. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? 2 quilos em gramas vai ficar o quê? 2.000. 2.000 gramas. É igual 2.000 gramas. Por que isso, pessoal? Porque as minhas garrafas estão em gramas. Lá na questão, lá eu coloco isso aí para vocês entenderem tranquilamente. A caixa pesa 2 quilos, mas as garrafas pesam em gramas. Então, o ideal é você transformar o peso das caixas em gramas. Aí nós vamos fazer o quê? Ó? Eu vou montar agora aqui a sentença que representa essa questão aí, para a gente poder trabalhar ela. Vou montar a sentença, ou então trabalho a balança aí, cortando, retirando, acrescentando, tanto faz. Mas eu vou preferir aqui fazer a sentença. Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu tenho 8 garrafas, não tenho? Então, eu vou ter aqui, ó, 8 garrafas de mesmo peso. Eu coloquei aqui, ó, 8G. 8 garrafas, mais um peso de 2 quilos, que convertido em gramas ficou 2.000 gramas. Equilibra, então é igual. Aí o que nós vamos fazer agora? Ó? Equilibra o quê? 3 garrafas, 3G, mais aqui 2, 4, temos 6.000 gramas, ó. 6.000 gramas. Pessoal, agora com muita atenção. Nós precisamos, como ele quer saber o peso da garrafa, nós precisamos obter uma garrafa em um prato e o restante equilibrando no outro, e assim a gente consegue descobrir quanto pesa essas garrafas. Então aí, me dê a ideia, o que eu posso fazer? Primeiro, olha bem, aqui nesse prato eu tenho 8 gramas de garrafa, 8 garrafas, né, que pesam em gramas, mais 2.000 gramas é igual 3 garrafas, né, em gramas, mais 6.000 gramas. O que eu posso fazer? Eu posso retirar essas 2.000 gramas daqui e retirar 2.000 gramas aqui de 6.000 gramas. Tranquilo. Então, vamos lá. 2.000 gramas, se eu acrescentar, quer dizer, se eu retirar 2.000 gramas aqui, vai sumir. Pronto, eliminei 2.000 gramas. 6.000 gramas eu vou retirar 2.000 gramas. Dá quanto, pessoal? Ficam quantas? Ficam 400 gramas. 4.000 gramas. Aí agora manteve o equilíbrio. Então eu tenho agora 8 garrafas aqui, equilibrando 3 garrafas mais aqui, ó, 4.000 gramas. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou retirar, olha só,
Mantendo o equilíbrio, eu vou retirar 3 garrafas daqui e 3 garrafas daqui. E eu vou manter o equilíbrio. Ó, vou retirar 3 garrafas do segundo prato. Aqui eu tinha 8 garrafas. Vou diminuir. 3 garrafas ficam com 5 garrafas. 5 garrafas agora equilibram 4.000. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou dividir. Olha só, a fim de eu obter apenas uma garrafa nesse primeiro prato, eu vou dividir aqui o peso total do primeiro prato por 5. Vou dividir também, porque se eu dividir por uma coisa, eu tenho que dividir pela outra. Então, eu vou dividir aqui o segundo também por 5. Aí, 5 garrafas dividido para 5 dá uma garrafa. Aí, no primeiro prato, eu fico com uma garrafa apenas. G, garrafa, é igual 4.000 dividido para 5 dá quanto, pessoal? 800. Olha aí. Então, achei. O peso de uma garrafa é 800 gramas. Viu aí como é que é fácil? Beleza? Olha essa, pessoal. Eu tenho aí 4 caixas que pesam X gramas. No primeiro prato, eu tenho mais 3 caixas que pesam X no segundo prato. Equilibra 5 gramas de pezinho aqui, ó. E aqui mais 3 de 5 gramas em forma de pezinho. Então, o que eu vou fazer, ó? A forma mais simples. Para não afetar o equilíbrio da balança, eu vou retirar aqui 1, 2, 3 caixas do segundo prato e também vou retirar 3 caixas do primeiro prato. Não prejudiquei o equilíbrio da minha balança. Então, eu já tenho aqui uma caixa X mais 5 gramas equilibrando isso aqui. Como eu tenho que ter só o pezinho, só a caixa lá no primeiro prato, então tá fácil também. Vou eliminar esses 5 gramas aqui, eliminar 5 gramas aqui também, e eu achei que a caixa X, que está no primeiro prato, ela está equilibrando, então ela é igual 5 gramas com mais 5 gramas, 10 gramas. Ok, pessoal? Encontramos aí. Agora, numa eleição municipal da cidade de São Gonçalo, participaram 12.800 eleitores. Os votos do candidato Zé Pedro estão para os votos de Matias numa razão 4/6. Vamos entender essa razão em relação aos votos deles. Ó. Os votos do candidato Zé Pedro, ele informa Zé Pedro primeiro, então o número 4 é de Zé Pedro, estão para os votos de Matias na razão 4/6. Então esse 6 aqui, ó, se refere a Matias. A pergunta: sabendo que não tiveram ocorrências de voto nulo nem branco, quantos votos obteve cada candidato? Agora é diferente daquela questão, pessoal, dos herbívoros e carnívoros. Lá ele falava, ele oferecia para vocês os herbívoros para você achar o total. Agora ele oferece o total geral, que são 12.800 eleitores, para você achar aí os votos individualmente aí de Zé Pedro e os votos de Matias. Nesse caso, como é que você vai proceder? Simples, né? Você vai pegar o total, que é 12.800, e lembra que lá nos herbívoros e carnívoros a gente fez a divisão pelo 3 que aparecia aqui, ó. Agora você vai fazer a divisão aí, ó, pelo total de elementos que você tem na razão. A razão é 4/6. Então, 4 com mais 6 dá igual a 10. Ou seja, num grupo de 10 eleitores,
4 votaram em Zé Pedro e 6 votaram no Matias. Então, eu tenho um grupo aí de 10. Então, eu vou pegar 12.800 e dividir por 10. Na divisão aí, você vai cortar um zero aqui para facilitar, cortar um zero aqui. Ficou 1.280 dividido para 1, que dá 1.280. Aí, o que você vai fazer agora, pessoal? Vai pegar a quantidade, a razão que representa Zé Pedro, o número que representa Zé Pedro é o 4. Você vai pegar o 4 e multiplicar pelo 1.280. Vou dar igual aqui. E eu vou pegar o 6 e vou também multiplicar 1.280. Aí nós vamos fazer esse cálculo aí agora. Multiplicando aí, pessoal, 4 vezes 1.280, nós vamos ter 5.120. 5.000. Ô, porteira. 5.120, ó. Deixa eu apagar aqui esse negócio aqui. Tá certo. 120. Aí, o que nós vamos fazer agora, ó? Achei 5.120. Ou eu faço a continha de menos, pego 12.800 e tiro 5.120, ou eu faço 6 vezes o 1.280. E aí vai dar 7.680 votos que teve o Matias. 7.680. Perceberam, pessoal, a diferença quando eu ofereço aqui, ó, o total geral para achar os totais individual de cada um, de acordo com a razão. E quando eu ofereço, igual lá nos herbívoros e carnívoros, eu ofereci a quantidade de herbívoros para encontrar esse total. Então, quando é para achar, quando eu ofereço uma parte para achar o total, aí você tem que dividir o número que aparece pela razão que corresponde a ele. Por exemplo, se viesse aqui que o Zé Pedro teve 5.120 votos para achar esse total de 12.800. Aí você teria que fazer o quê? Você teria que pegar o total de Zé Pedro, que é 5.120, e dividir por 4. Aí você achava e aí multiplicava esse valor por 10, que é o total que você tem da razão. Então tem essa diferença aí, vocês vão pegando aí essa dica importante, tá? Aí, pessoal, o que acontece? Ó, nós finalizamos. Só vai ficar, então, o vídeo para mim mandar para vocês das expressões algébricas. Eu acho que todo mundo sabe fazer. Mesmo assim, eu vou fazer o vídeo e eu vou mandar na plataforma também. Okay? Mais ou menos. Pronto, aí mais com o vídeo vocês vão